Boa noite a todos. Vamos então dar início aqui aos nossos recados, né? Bem, em primeiro lugar, né, a gente sempre fala, quem estiver utilizando o celular, por favor, colocar no silencioso, né, para que a gente não se assuste durante a palestra, caso ele toque. E dizer que nesse mês também nós reiniciamos, né, os cursos de educação mediúnica. Quem estiver interessado, o pessoal que nos assiste pela internet, o pessoal que está aqui presente, é só procurar alguém da casa aqui na secretaria e fazer a inscrição. E vai ter um curso de primeiro ano presencial também, às quartas-feiras à tarde. Porque o primeiro ano, às quartas-feiras à noite, é online, né? Não é presencial, mas de quarta-feira à tarde ele é presencial, às 14 horas, tá bem? Bem, os recados são esses. Vamos ver a nossa psicografia de hoje. A psicografia de hoje é intitulada Árvore da Vida. Seus frutos são saborosos e todos podem provar. A árvore da vida é robusta e repleta de sabor essencial e nutritivo ao espírito. Alguém lançaria ao chão um fruto saudável? Alguém negaria a um irmão um único fruto da árvore que está repleta deles? Imaginemos os frutos como o conhecimento do Evangelho de Jesus, cuja árvore distribui igualitariamente seus galhos frondosos e frescos, carregados de frutos. Não acham que muitos estão a desdenhar do seu sabor nutritivo e lançá-los ao chão e vê-los apodrecidos? Ah, queridos irmãos, o Evangelho de Jesus é para toda a humanidade, todas as civilizações, mesmo aquelas que não o tenham como o grande enviado. O Evangelho de Jesus restaura as consciências, nos ensina as virtudes e nos convida progressivamente à reflexão. Assim, o bem e a inteligência nos levam naturalmente à fé e à razão, para uma análise apropriada e profunda acerca da natureza humana com sua trilha de imperfeições. A análise comedida, baseada na indulgência, na benevolência e no perdão, abrindo os nossos olhos bons para a caridade, extirpando a maldade de nosso coração. Divulgar e compartilhar as lições de Jesus com palavras e exemplos é como distribuir os frutos saborosos e nutritivos da árvore da vida. Essa página foi recebida aqui na nossa casa no dia 26 de setembro de 2023. Bem, vamos à nossa prece então. Senhor Jesus, estamos aqui uma vez mais reunidos e uma vez mais nós agradecemos ao Senhor por mais essa oportunidade. Ilumina-nos, Senhor, durante a palestra de hoje para que possamos abrir nossas mentes e os nossos corações para o entendimento, para que consigamos, Senhor, com o seu auxílio, com o auxílio dos amigos espirituais, absorvermos bem as lições, para que possamos aplicá-las em nossas vidas, no nosso cotidiano. Que assim seja, com a graça de Deus. Então, a palestra hoje está ao cargo da nossa amiga Elizabeth. Muito obrigada, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Bom, mais uma vez nós estamos aqui para refletir um pouco, sobre o sentido de nós estarmos aqui, encarnados nesse planeta de expiação e provas, E o fato de nós estarmos vivos
não nos diferencia dos outros animais, né? O que nos diferencia é o fato de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, dotados de inteligência, né? E com o poder de escolhas, de opções, né? O que nos faz diferente, então, é o fato de termos a opção de escolha do modo como viveremos, do modo como iremos cumprir o nosso compromisso reencarnatório, porque embora a gente sempre se esqueça, a gente tem um compromisso, né? Às vezes a gente quer abandonar aí as provas que se apresentam, mas a gente esquece que tudo já foi feito uma escolha lá atrás, muito lá atrás, né? E a gente achou que dava conta. E a gente achou que dava conta e realmente, se a gente se esforçar, a gente dá conta. Não é fácil, é difícil, tá? Nós somos dotados de inteligência e de livre-arbítrio. Então, nós podemos escolher dar cumprimento às nossas tarefas ou não, né? Os animais não. Os animais moram lá na floresta, comem aquilo que a natureza dá, eles não têm opção de escolha, nós não. Nós podemos produzir, escolher, né? Ver como nós iremos viver. O elefante, ele vai viver lá na selva, ele vai deixar de viver lá se um homem dotado de inteligência for lá, tirá-lo de lá, transportá-lo para outro lugar, a alimentação dele irá mudar se este homem fizer alguma coisa, né? Do contrário, ele não tem escolha, ele vai ter que comer aquilo que a natureza oferece ali. Ele vai ter que dormir ali onde ele está e tomar a água, limpa ou suja, que se apresente, né? Ele não tem como alterar aquela água que está lá. Nós não, se a água estiver suja, a gente vai ferver, vai botar cloro, vai fazer alguma coisa, vai transformar. Os animais não, tá? Então, da herança da Tábua de Moisés, nós recebemos 2 testamentos. Dos 10 ficaram 2. Amar a Deus. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. E o segundo, amará ao teu próximo como a ti mesmo, tá? Então, se nós vamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, já está escrito que nós somos um ser social. Então, nós não iremos viver sozinhos, né? Então, além de amar a Deus sobretudo, nós temos que amar o nosso irmão. Como é que a gente ama o outro, gente? É estando disponível para acolhê-lo nas necessidades, tá? De outra forma, a gente não vai estar amando o nosso irmão se nós nos fecharmos, né? E vivermos em prol de nós mesmos. Se nós não formos altruístas, nós não estaremos apresentando o amor ao outro. Servir ao próximo significa estamos juntos, né? Você está precisando? Eu estou aqui, conta comigo. É tamo junto que fala agora, né? Estar pronto para assistir o outro nas necessidades. Isso é amor, tá? Não é chegar lá, sabe que eu liga lá para a pessoa, olha, sabe que eu te amo muito, tá? Boa sorte aí, se esforça, tá? Dê conta do recado. O amor a gente demonstra com ação, não é só uma palavra, com atitude. Servir e ser útil a alguém é estender as mãos, é zelar pelo bem-estar do outro como nós zelaríamos pelo nosso bem-estar. Às vezes, até abrindo mão um pouco do nosso bem-estar, tá? Para zelar um pouquinho mais do outro. No Evangelho de Mateus está escrito: aquele que quiser tornar-se o maior, seja o vosso servo. Seja vosso servo, e aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo, do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Tá?
Então, Cristo fez isso por nós e Ele foi nosso exemplo. Para servir a Deus e aos nossos irmãos, nós temos que renunciar ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade. E isto não é só o que nós kardecistas, o que nós espíritas, o que nós filósofos, o que nós religiosos falamos. Hoje já está cientificamente comprovado, tá? Que a pessoa egoísta, ela é mais infeliz, ela é mais triste, né? Eles estão explorando a evolução do altruísmo para o homem chegar naquele caminho que ele busca, a busca da felicidade. Nós nascemos para quê? Nascemos para brilhar, nascemos para ser felizes, nascemos para servir e nascemos também para perdoar, né? A gente não nasceu para ter defeitos, nascemos para ter qualidades, mas é muito mais fácil às vezes manter os defeitos do que ir atrás das qualidades, né? Os seres humanos são criaturas altamente sociáveis e vivendo como espécie em conjunto, a gente evolui, a gente se ajuda, a gente se apoia, a gente cresce e a gente não vai ficar estagnado aqui numa encarnação, né? Quando nós fortalecemos nossos laços sociais, nós somos mais felizes. Uma pessoa isolada é muito mais triste, né? Quando você vai ver, aquela pessoa, vou lá fazer uma visita, coitadinha, ela vive sozinha, né? Tá sempre tão triste. Aí você chega, que alegria que você veio aqui. Você vai embora, a pessoa fica lá fechada de novo. Você convida para sair, a pessoa não quer. Então, fica claro que nós somos sociáveis. Sozinhos nós não crescemos, não evoluímos, nós somos muito tristes. Então, quando a gente ajuda o outro, a gente tem muita satisfação. É muito mais a alegria de servir do que daquele que recebeu, tá? Quando você pratica uma boa ação, à noite, você está mais leve, mais satisfeito. Então, é importante, às vezes a gente se acomoda ali e fala, deixa lá ele se virar. Mas quando você fala, não, deixa eu ir lá, se eu for lá ajudar um pouquinho, vai ser um pouco melhor. No final, a sua satisfação é tão grande, que se você tivesse já noção daquela satisfação, você teria ido muito antes. Não teria nem permitido que o sofrimento da pessoa chegasse àquele ponto. Nós somos propensos a ajudar, embora a gente aqui, as pessoas assim da minha idade, né, elas tenham tido, quer dizer, tinha toda uma vizinhança, uma comunidade, mas quando um tinha um problema, a família da gente, os pais da gente falaram assim, você não tem nada a ver com isso, fica quieto, né? Hoje a gente já aprendeu que a gente tem a ver sim, se o outro está infeliz e está perto da gente, a gente tem sim alguma responsabilidade, pelo menos uma responsabilidade para tentar ajudá-lo a sair daquela situação. Se nós não somos responsáveis pela situação que criou a infelicidade, nós temos a capacidade de tentar ajudar a pessoa a sair daquela situação. E isso é importante, né? Nós temos que dominar nossos impulsos de prepotência, né? De egoísmo. O domínio dessas atitudes nos traz a alegria de viver. Enquanto nós ficamos fechados em nossas castas, nós somos muito mais infelizes, né? E não estamos dando cumprimento à nossa missão reencarnatória, tá? E nem aos mandamentos de Deus. Ama seu próximo como a ti mesmo. Só que se a gente não se amar, a gente não vai conseguir amar o próximo, né? Ninguém dá o que não tem. A nossa alegria, ela vem de produções morais ricas, né? De produções culturais, de produções artísticas. E todos nós, quando nós reencarnamos, nós recebemos um dom e recebemos gratuitamente. E nós nascemos dotados de inteligência
para desenvolvermos esses dons. Então, quando a gente pega uma criança para educar e percebe que ela tem um dom, a gente tem a obrigação de incentivá-la a desenvolver aquele dom, não querer encaminhá-la para ser aquilo que a gente quer que ela seja, né? A gente tem que aproveitar aquilo que ela já trouxe, porque certamente ela veio para desenvolver-se naquela área e não naquilo que a gente quer, na expectativa que a gente cria, nas nossas frustrações que a gente deposita numa criança e quer que ela vá e seja aquilo que nós gostaríamos de ser. Como então a gente vai servir o nosso irmão? Através da caridade, né? Ela é o edifício sobre o qual se levanta a nossa felicidade, né? Nós colhemos o que semeamos. O homem dificilmente pode desfrutar de uma satisfação mais doce do que aquela que resulta da prática de uma boa ação, né? Uma palavra gentil, ouvir um amigo que está com problema, um cumprimento a uma pessoa que a gente vê que está muito triste, um sorriso, gente, né? Quando a gente dá um sorriso para uma pessoa que às vezes ela está séria, ela fica até sem graça, mas ela sorri de volta, né? E aquilo já muda toda a energia de um local. Então, quando nós já abrimos com o pensamento, agimos com o pensamento e com a ação, nós, em prol do nosso irmão, nós estamos muito mais próximos da felicidade, que todo mundo fala, cadê a felicidade? O que é felicidade? Felicidade são momentos. Felicidades é acordar e saber que você é luz. Felicidade é saber que você nasceu para brilhar. Felicidade é saber que você nasceu para ser feliz, é saber que você nasceu com capacidade e nasceu para servir. Isso é felicidade, tá? As ações de altruísmo não exigem grandes atos, então, né? Que resultem em grandes feitos ou que necessariamente envolva dinheiro. Há atitudes simples no nosso dia a dia que podem fazer o dia do outro mais feliz e o nosso também. Então, não é, eu não sei fazer nada, eu não tenho nada. Você tem vida, então você é capaz de ajudar sempre alguém, né? Não há quem não tenha nada para dar ao outro. Alguém sempre tem alguma coisa para dar ao outro, tá? Dizer que não tem nada é egoísmo, tá? É ficar fechado na própria casta. A gente sempre tem. Auxiliar uma pessoa a atravessar uma rua, a vencer um obstáculo, isso é caridade. Se você vê que a pessoa está em dificuldade, você não conhece, não viu, mas aí pode ir lá oferecer ajuda, ou pode ir lá e ajudar. Às vezes você nem oferece, você já chega ajudando, porque você sabe que se você oferecer, ela vai agradecer. Então você já chega auxiliando, né? Sem prepotência, com simplicidade, com humildade. Isso é importante. Tratar uma pessoa, então, com cordialidade é bom para todas as partes. Atos de ira, atos de nervosismo, eles não fazem bem para ninguém, muito menos para aquele que está irado. Ele só sai mais irado, né? Porque quando você vê uma injustiça na rua e você fica irado, aquilo só estraga o seu dia. Quando você vir aquela injustiça na rua, se você não puder fazer alguma coisa, intervir, porque você vai colocar alguém em risco ou vai estar em risco, então ore, né? Não fique irado também. Então, mantenha-se em oração para tentar transformar aquela situação numa coisa melhor ou para que aquilo não se transforme em algo pior. A gente não pode interferir no pensamento do outro, na missão do outro, mas a gente pode orar por ele, tá? A gente pode orar sim e tentar ajudar. Nos dias atuais, os nossos contatos visuais, né, estão muito diminuídos, porque hoje a gente só anda de carro, então a gente não encontra ninguém.
Então não conversa com ninguém. E quando a gente está parado, a gente está olhando para o celular. Essa falta do contato visual faz com que a gente não observe a necessidade do outro. Então a gente tem que começar a prestar mais atenção nisso que a gente faz. Prestar atenção naquele que está do nosso lado. Nós estamos aqui para viver em comunidade e para nos ajudarmos. Essas nossas atitudes fazem com que as pessoas fiquem muito isoladas, muito sozinhas, né? Então, a gente não percebe aquele que se cala. A gente só percebe aquele que berra. Por quê? Porque a gente não presta atenção. Então, a gente precisa começar a prestar atenção naquele que sofre calado. Precisamos enxergar ao nosso redor, precisamos ser cordiais, né? É importante que a gente mantenha a leveza nos tratamentos e que a gente também aprenda a não se magoar, a não se melindrar com tudo. A gente tem que respeitar também a opinião do outro. Às vezes o outro tem uma opinião contrária sobre nós, é direito dele, gente. A gente não pode ficar melindrado porque o outro falou que não gosta da gente. Eu não posso mandar no pensamento do outro, né? Mas eu posso orar por ele e se ele precisar de mim, eu posso servir sim, independentemente da opinião que ele tenha sobre mim, tá? A nossa classe social, a classe social do outro não nos faz diferente. Nós estamos aqui, somos todos iguais. Todos temos uma mesma missão aqui, evoluir em conjunto, transformar a energia da Terra. E é só agindo assim, agindo com amor, que nós vamos conseguir fazer isso. Se a gente não tiver uma boa atitude, uma atitude positiva, o planeta não vai mudar. Quer dizer, tudo que Cristo fez, tudo que nós estudamos no Evangelho, não vai sair do papel. Ele sai do papel, vem para a nossa cabeça, mas não vira ação. Então, é nada, né? Então, é amor, é atitude, é ação, é observar o próximo, é estar pronto para servir. Isso é que irá nos ajudar a não precisar mais a reclamar do governo, reclamar do prefeito, reclamar do vereador, reclamar do vizinho, né? E reclamar do patrão. Essas são as nossas atitudes. As coisas não irão se transformar em 2 dias, nem em 1 mês, nem em 10 anos. Mas as coisas irão se transformar se nós tivermos atitudes positivas. No momento, hoje, eu acho que eu sou muito mais calma, muito mais serena, tenho uma visão do mundo, respeito a opinião de outro, muito mais do que eu fazia há 20 anos atrás, né? Então, isso já me traz mais felicidade. Eu não vivo mais a vida do outro que não gosta de mim. Eu não vivo mais a vida do outro que me ofendeu. Eu não vivo mais a vida do outro que não respeita o empregado. Eu vivo a minha vida e vibrando para que aquela situação mude, né? Então, a revolta, ela não te ajuda. E a gente está aqui estudando é para isso, para a gente ir mudando. Às vezes a gente fala assim, estou longe. Estou muito longe, muito distante mesmo de ser aquilo que Deus deseja. Mas a gente está caminhando, né? E às vezes a gente fala, a gente está engatinhando. Não, a gente está caminhando até rápido. O problema é que o desmando é muito grande. Então, demora muito para acabar, né? Então, a gente tem que ter atitudes para melhorar a nossa vida e para melhorar a vida do outro. Quando eu penso o que eu vou fazer, eu tenho que pensar, né? Quantos serão beneficiados com a minha atitude? Eu sempre tenho que fazer opção pela melhor atitude para todos, né? Muitos fazem caridade obrigada, muitas vezes com raiva, né? Ou porque o outro chega lá, você tem que participar, porque você não ajuda, vai lá, toma o dinheiro, toma isso.
Isso não é caridade, isso não é ajuda, tá? Ou levar alguém lá para uma consulta de cara feia, sem ajudar, tá nem ajudando a pessoa, coitada. A pessoa tá recebendo um favor, mas está sendo humilhada, né? Então não faça isso, não leve. Transforma a sua energia, paga um Uber para a pessoa, paga alguém para levar a pessoa, mas não vá de mau humor, porque a sua energia faz mal para a pessoa, tá? Quando você for acompanhar alguém, vá com amor, vá com leveza. Tenta ser gentil. Se não der para ser gentil, às vezes é melhor não ir. Então, tenta mudar essa sua vibração, né? Designe alguém para fazer aquilo por você. Pague, já que o seu negócio é dinheiro, pague para alguém fazer, mas não vá com mau humor. Porque às vezes você faz mal para a pessoa. Às vezes, numa outra ocasião, a pessoa precisa, ela nem pede, ela morre de dor, mas não pede, né? Porque ela se sentiu tão humilhada. Então, tente fazer, quando for fazer alguma coisa para alguém, faça com amor. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, né, sobre as leis morais, lei da justiça e amor, tem uma pergunta que fala assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão para as ofensas. A caridade não é só, então, não é só distribuir bens materiais, gente. Não é só distribuir cesta básica. Não, ela vai muito além disso, né? A gente tem que conhecer esse trabalho feito de apoio aos necessitados, participar dele, mas se dedicar também com amor. A energia que a gente empreende nesse trabalho é mais importante do que a matéria que a gente dá nesse trabalho, tá? Quando nós praticamos a caridade, é importante que a gente saiba que não tem coitado no mundo. Então, aquele que vem buscar a cesta básica, ele não é um coitadinho, ele é um necessitado, mas ele não é um coitado, tá? Ele está cumprindo a missão dele, o papel dele. Você está aqui para apoiá-lo, você vai ajudá-lo, mas não assuma as dores dele, não faça o papel dele. Ele tem a missão dele para cumprir. Porque quando a gente pensa, por que aquelas crianças nascem lá no velho mundo, sofrem daquele jeito, lá na Etiópia, por que aquelas crianças no Haiti sofrem tanto, né? Elas tinham que reencarnar lá. Lá era a missão delas. Agora, o que nós que não nascemos lá podemos fazer para melhorar as coisas do mundo? É isso que a gente tem que meditar, tá? Temos que usar os ensinamentos de Cristo para nos melhorarmos e para melhorarmos as coisas para o outro, né? A gente tem que fazer com que nossos sentimentos faça com que a gente assuma uma atitude altruísta sempre, em qualquer lugar, dentro da família, dentro do trabalho, dentro da casa espírita, dentro do ônibus, no ponto de ônibus, na loja, né? É em qualquer lugar. Não adianta a gente ser altruísta aqui dentro e não ser lá fora. Não vai mudar o mundo. Aqui, todo mundo sabe já que a gente é bonzinho. Ou que a gente usa, né, essa coisa de bonzinho. Lá fora é importante. As pessoas não precisam saber que você é espírita. Precisam saber se elas podem contar com você. Não importa a sua religião. É assim, posso contar com você? Estamos juntos? Né? Isso que é importante. Tudo no mundo, então, vem de um reino de amor, né? O planeta Terra também foi criado dentro de um reino de amor. Deus é amor, né? Então, não é um lugar ruim. Nós estamos aqui, não é porque nós somos ruins. Nós estamos aqui para nos melhorarmos. Não significa que nós somos ruins.
Nós podemos ter sido ruins ou ter tido uma atitude ruim. A gente não é ruim como ser, a gente é bom, né? E então a gente tem que chegar nessa essência do homem, o homem de bem. Está lá no Evangelho. Aí eu sempre me alongo, né? Mas eu vou parar de me alongar, estou aprendendo. Hoje já está bem menorzinho. Tá? Então, quem são os bem-aventurados? São os mansos e pacíficos, né? Então, nós temos, né, que lembrar sempre que nós nascemos para brilhar, que nós nascemos para servir, que nós nascemos para ser felizes, né? Então, nós temos que dominar sempre os nossos instintos de violência, né? Tratar o outro com cortesia, estar pronto para servir. E nunca pensar que o que a gente faz para o outro, a gente fez um favor. A gente nunca faz favor para o outro. A gente pede por favor, né? Por educação. Mas o que a gente faz para o outro não é favor, é obrigação auxiliar o nosso irmão. Se você pode, você tem que ajudar. Se você não pode, você não ajuda, né? Ajude dentro da sua capacidade. Nunca dê aquilo que vai te fazer falta. Sempre dê aquilo que não te faltará. Não é dar a sobra, gente, né? É que a gente também não pode se privar de coisas extremamente necessárias e dar para o outro. A gente tem que fazer com que as coisas que a gente tem se multipliquem para que a gente possa ajudar o outro, sempre. Então, o amor, né, e a verdade são as coisas que nós temos que estar sempre nos lembrando, né, quando nós estamos em contato com o outro. Então a gente não tem que ajudar uma pessoa de mentira. A gente tem que ajudar com amor e com verdade, porque isso fará o outro feliz e também fará o nosso dia muito mais feliz, tá bom? Muito obrigada e boa noite para todos. Senhor Jesus, aproveitando esses momentos de reflexão e de paz, de harmonia, nós queremos colocar à disposição da sua generosidade as nossas melhores vibrações em favor dos nossos irmãos que sabemos passarem por necessidades. São necessidades momentâneas, sabemos, mas que as nossas vibrações possam ser úteis, principalmente aos irmãos que são trazidos a esta casa para tratamento. Que a nossa compreensão, o nosso desejo de melhora, que o nosso amor esteja presente junto de todos esses irmãos, conduzidos pela sua bondade, Mestre, pela sua misericórdia. Queremos vos pedir também, Senhor, humildemente, pelos nossos lares, pelos nossos familiares, pelo nosso ambiente de trabalho, nosso ambiente de estudo, por todas as pessoas que conosco convivem no nosso dia a dia. Que todos nós possamos nos harmonizar, tendo como base o seu Evangelho, para seguirmos em frente com passos mais firmes, na certeza de um amanhã melhor. Dispensa-nos, Senhor Jesus, na sua paz, que assim seja, com a graça de Deus.